Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Cuidar de Você. E hoje nós vamos falar sobre a síndrome do ovário policístico. Estamos aqui com a doutora ginecologista. Tudo bem, doutora Patrícia Braz? Tudo bom? Tudo bem. Seja bem-vinda. Primeira vez aqui no podcast? Sim. Então tá, vamos embora. Doutora, primeira coisa, síndrome do ovário policístico é uma patologia que ela é relativamente comum nas mulheres, mas como que ela se caracteriza? Por exemplo, todo cisto ovariano é uma síndrome de ovário policístico ou não? Não. Então, a diferença principal é assim, no tamanho e na quantidade de cistos, né? Então, a síndrome do ovário policístico, embora ela seja uma patologia ali ligada ao ovário, ela tem repercussões metabólicas, né, em outras partes. Então, por isso que ela chama muita atenção das mulheres em geral, afetando beleza, estilo de vida, a fertilidade, né? Então, assim, é um tema que nós preocupamos muito com isso, né? Então, por exemplo, se uma mulher às vezes tem um laudo de ultrassom agora, quem está nos assistindo, tem lá cisto no ovário, isso não quer dizer que ela tenha síndrome do ovário policístico. Não. Primeiro que, quando a gente está passando na fase da puberdade, e às vezes hoje tem visto muito mais cedo a formação, as meninas se menstruarem mais cedo, com 12, 13 anos, se fizer um ultrassom nessa fase, vai ver um ovário cheio de cistos. Só que isso não quer dizer que ela vai ser portadora de síndrome de ovário policístico. Isso é pela fase da formação do eixo. Então, o ovário acabou de começar a ciclar, maturar, vai ter isso. Vai ter cistos ovarianos. Depois, um pouquinho mais para frente, na fase ali que de 18 a 19 anos, 18 a 35, ela pode fazer ultrassom desses cistos e vai ser ovário policístico se tiver uma quantidade mais do que 9 cistos pequenininhos que vão identificar que ela pode ter ovário policístico, mas para ela ter a síndrome, ela tem que ter outros fatores associados, metabólicos ou muita gente fala em exortismo, que é excesso de pelo, acne, alopécia, né? Então, assim, a síndrome do ovário policístico, ela está associada não só à presença de cistos no ovário, mas também repercussões metabólicas sistêmicas. Sim. E as principais, como você falou, são a acne, mas não é qualquer espinha, né? Excesso de pelos. Esses pelos têm uma característica principal em algum local do corpo? Sim, em regiões de mamilo, abdômen, tórax, de rosto, né? Calvície. Calvície em mulheres, que não é comum, né? Isso. Então, assim, na verdade, é uma associação de múltiplos cistos com algumas alterações metabólicas. Isso. E principalmente alteração do ciclo menstrual. Como é que é isso? Que daí pode ser óligo, menorreia ou anovulação, né? Então, assim, em geral, vai ter uma menstruação irregular, vai menstruar menos vezes no ano. Algumas nem menstruam, ou também pode ter excesso de ciclo menstrual. Então, é bem difícil de falar. Então, assim, a gente fala que é uma irregularidade do ciclo menstrual mesmo. E qualquer idade pode haver a síndrome? Assim, pode dar em adolescentes, ou a partir do momento que a mulher inicia com a menstruação já pode ter síndrome do ovário policístico ou não? Então, como ela é incerta, então a gente geralmente fala depois ali, classifica ela depois mais ou menos dos 18 anos, quando o ovário já está bem maduro, o eixo já está maduro, para a gente poder falar em ovário policístico, porque entre mais ou menos da fase da menarca até a maturação do eixo, que é em média uns 6 anos, todos os ovários você vai fazer ultrassom, vai dar ovário policístico. Aí a paciente vai ter sintomas de espinha, tudo que está na fase do desenvolvimento, né? Então, para a gente falar, vai ser depois, mais ou menos de uns 6 anos depois do menacne, associado ultrassom, exame clínico, né, os sintomas clínicos e a parte laboratorial. Se tiver dificuldade para fazer esse diagnóstico em uma paciente jovem, a gente vai partir para a parte laboratorial. E no laboratório, quais são assim, algumas alterações que podem acontecer normalmente? Principalmente vai ser o excesso de hormônios androgênicos. Então, vai ter alteração em testosterona livre, total, SHBG, LH, FSH. O mais comum é a alteração da inversão, né? Do LH, FSH sempre maior do que 2.
resistência à insulina, hemoglobina glicada, glicemia alterada, então, colesterol. assim, além do resultado, a gente começou com alguma alteração que a gente chama de morfológica, ou seja, lá do aparecimento dos cistos, a gente partiu por um quadro clínico endocrinológico, e agora você está me dizendo que existem também alterações laboratoriais importantes que caracterizam a síndrome. Sim. Certo, correto. Existe uma relação entre a síndrome do ovário policístico e a obesidade? Sim. Então, assim, como ela é incerta, a síndrome ela é caracterizada por esse aumento da resistência insulínica, ela vai aumentar o processo inflamatório. Essa resistência insulínica, ela também faz um sinergismo com o aumento dos adipócitos, que leva ao aumento da gordura visceral, fazendo aumentar a inflamação e aumentar o processo inflamatório. Então, assim, é uma resistência insulínica com hiperinsulinemismo. Vai entrar em um ciclo vicioso, aumentando a adipócito, aumenta o processo inflamatório, e além do que aumenta o estímulo de hormônios, né, estrogênio, estrona, que vai alterar nas células de gordura e vai virando um ciclo vicioso. Normalmente, essas pacientes que chegam no consultório, obviamente elas já percebem as alterações que elas têm, além da irregularidade do ciclo menstrual. Elas têm algum componente que são fatores de risco para o desenvolvimento dessa síndrome ou não? Qualquer um pode ter, ou existe algum fator de risco que, assim, olha, provavelmente alguma coisa genética que leva algumas mulheres a ter mais chance de ter a síndrome? Sim. Geralmente, mães que tiveram na gestação resistência à insulina ou que fizeram diabetes gestacional, os filhos têm esse fator genético de ter mais risco. O estilo de vida também levam elas a terem mais risco. Então, se chega, a paciente não faz atividade física, sedentária, você vê ali que está um pouquinho acima do peso, né? Então, grande chance, além de ter os sinais clínicos, laboratoriais e o estilo de vida e comportamentais também vão influenciar nessa síndrome, né, do ovário policístico. E por que ela afeta a fertilidade? Qual que é a razão dessa síndrome afetar a fertilidade? Então assim, ela é caracterizada pela anovulação, né? Então, vai ser um defeito, uma alteração na parte ovulatória. Então, não vai ter óvulos bons, né? Então, vai produzir vários folículos, por isso que faz cistos ovarianos, né? Que não ovulam bem. E a causa maior é devido a, talvez, a resistência à insulina. Certo. E aí vai levar a problema de fertilidade. Algumas mulheres, você consegue reverter esse processo de infertilidade apenas com o tratamento da síndrome? Sim. Então, quer dizer que toda mulher que tem ovário policístico, ela vai poder engravidar? Sim, ela pode. Pode ser por tratamento, seja medicamentoso, seja depois por estímulo, talvez num fertileuto, mas talvez apenas a mudança do estilo de vida dela vai conseguir ajudar a resolver. Então, o principal é a gente melhorar, ter atividade física, uma alimentação adequada. Então, é fazendo coisas simples que podem ajudar. E a mulher com síndrome de ovário policístico, a longo prazo, fazendo uma comparação com mulher saudável, elas têm a mesma dificuldade de engravidar. Correto. Então, não quer dizer, sim, que tenho síndrome de ovário policístico, eu vou ter essa infertilidade, eu vou ter essa dificuldade. Não, ela atrapalha um pouco, mas corrigido já resolve. E aí, falando na correção, você falou bastante do estilo de vida que a gente deve mudar. Além da mudança do estilo de vida, existe algum tratamento medicamentoso para a síndrome do ovário policístico? Você, às vezes, tem que medicar essas pacientes ou não? Sim, então o tratamento vai ser de acordo mais ou menos com a faixa etária. Então, e o que a paciente almeja? Mais ou menos uma paciente jovem ali, de 20, 22 anos. Aí a gente vai avaliar, tem desejo gestacional no momento? Então a gente vai pensar, qual que é o problema? Meu problema é irregularidade menstrual. Então vamos deixar regular esse ciclo, a gente vai pensar em anticoncepcional. Doutora, meu problema é porque eu tenho excesso de pelo, tô com muita espinha, né? Então a gente vai pensar em alguma coisa que faça um bloqueio
androgênico ali, né? A paciente, ela é obesa, tá com repercussões, porque a síndrome vai dar essa repercussão na parte metabólica, então a gente vai sugerir a mudança do estilo de vida. O problema é a infertilidade, eu quero engravidar. Vai aí o anticoncepcional está contraindicado. Está contraindicado. Aí vamos tentar melhorar essa resistência à insulina, talvez com uma metformina, alguma coisa, a mudança do estilo de vida. Mas às vezes tem as pacientes que não são gordinhas, que têm a vida bem regrada, que fazem atividade física, que a alimentação já está boa, então aí vai ter que pensar na parte de fertilização mesmo. O grande problema é deixar a paciente, porque às vezes menstruar, para algumas são problema. Então esse fato de ficar sem menstruar é muito bom. Só que a longo prazo isso é ruim. Então a gente tem que pensar que a longo prazo posso ter um câncer de endométrio. Então é importante fazer o controle também do ciclo menstrual. Então, o tratamento vai basear de acordo com a perspectiva da paciente, o que ela está almejando e qual fase que ela está. Mas todos têm tratamento medicamentoso. Perfeito. Com relação, existe alguma possibilidade de complicação da patologia? Por exemplo, se não tratada, ela pode levar a algum grau de comprometimento definitivo ou alguma complicação mais importante? Sim, uma delas é a que eu acabei de falar, que é se você ficar em amenorreia a longo prazo, pode ter risco de câncer de endométrio. A amenorreia seria ficar sem menstruar, né? Outra que a repercussão, então, como a causa principal da síndrome de ovário policístico é um aumento da insulina compensatória, essa resistência à insulina, então ela vai repercutir alterando a parte de colesterol, triglicérides, então que a gente sabe vai estar associada à hipertensão, né, diabetes, talvez até mais grave um AVC, e a gente sabe que um AVC aí, ou um infarto, ou um derrame, alguma coisa, vai causar grande estrago na nossa vida, né? Com certeza. Você acha, ou você observa nessas pacientes que procuram no consultório, que há um comprometimento, assim, como tem uma mudança estética na paciente, né? E a gente está falando do ponto de vista pelo, acne, obesidade. Você acha que isso tem comprometimento também com relação à parte emocional, à autoestima das pacientes? Sim, a gente, mulher, o homem, tudo, a gente hoje se preocupa muito com o externo, né? Então, isso é muito importante cuidar, porque depois... E tudo tem tratamento. Hoje tem laser, tem ablação, tem tudo, né? Então, é passível de fazer a correção, né? Ou seja, além de você atacar principalmente a causa, né? Você combater a causa da doença, aqueles efeitos que já foram causados nas pacientes, ela também é passível de tratamento, né? Sim. Aí envolve provavelmente outros especialistas, né? Talvez dermatologistas, essas coisas, para fazer os tratamentos da síndrome do ovário policístico. E você percebe que às vezes, em alguns casos, você já teve ou já viu em que assim, a mãe e algumas filhas com a mesma patologia, a mãe já consegue reconhecer essa patologia e indicar mais precoce? Sim, por isso que às vezes chega mais ou menos lá com uns 15, 16 anos, já fala, doutora, minha filha tem ovário policístico, já chega com o diagnóstico, né? Ela fez um ultrassom, tá cheio de cistos, daí a gente pergunta, mas o ciclo tá regular? O que ela tem de sintomas? Tem o excesso de pelo? Todo mundo tem excesso de pelo, né? Toda mulher. Ou tá caindo muito cabelo, então acho que ela tem ovário policístico. Né? E aí eu vou te perguntar uma coisa também bem interessante, que é o seguinte, hoje em dia nós temos assim, muitas mulheres utilizando hormônios, né? Sim. E assim, às vezes até o hormônio masculino, ou alguns procedimentos de hormônios transdérmicos ou chips. Isso pode interferir em alguma coisa ou mascarar o diagnóstico em algumas mulheres ou não? Sim, por isso que daí na hora de fazer o diagnóstico a gente vai pedir a parte laboratorial. Aí ele vai ser importante nessa fase do diagnóstico para ver se tem alguma alteração, fazer exclusão de alguma outra patologia, né? E assim... todo excesso, a gente tem que usar o que a gente precisa. Todo excesso vai ter repercussão. A gente, mulher, nós, né, mulheres,
temos testosterona produzida ali pela adrenal, temos estrogênio, né? Todo o ciclo. E mais às vezes queremos potencializar um pouco. Só que isso também vai ter repercussão, porque todo o excesso de hormônio vai androgenizar, né? Então vai... Os efeitos da androgenização pelo uso do hormônio normalmente são... Como que a mulher pode identificar isso? Vai ser o excesso de pelo, principalmente é o mais comum. Esse talvez é fácil de corrigir. Pode ser ali o aumento do clitóris. Que não vai ter correção, né? Alteração de voz. Mesmo às vezes o pelo pode ficar mais grosso, às vezes mais fino, que também é difícil de corrigir. Então, o excesso de hormônio também, principalmente para a mulher, o cabelo é a coisa que mais chama atenção, né? Ela acha às vezes que é falta de vitamina, mas às vezes é excesso de hormônio. E aí pode causar alopecia também, que é a queda de cabelo, cabelo mais ralo, né? Sim. Acne também, né? Muito. É que são os efeitos, na verdade, dos hormônios que são mais intensos ou mais produzidos pelo homem, né? Que a gente chama de hormônios... os andrógenos, que a gente chama, né? Então a gente fez uma correlação aí de algo que é uma patologia que é causada pelo ovário, mas que existem outras causas e várias outras. A gente sabe de problemas na glândula suprarrenal, essas coisas que podem ser diagnósticos diferenciais dessa patologia, né? Sim. Correto. Bom, para aquelas mulheres que já tiveram ou têm essa síndrome, o que você recomenda, assim, do ponto de vista do cuidado que elas devem ter, né? Assim, seguir as orientações médicas, fazer o tratamento completo, para que a gente possa, assim, mesmo a gente sabendo que isso existe uma possibilidade de tratamento, o cuidado que ela deve ter para que isso, na verdade, não piore, né? Então, principalmente mudança no estilo de vida, cuidados com a vida, né? Então, isso inclui uma alimentação mais saudável possível, fazer atividade física, ter uma noite de sono tranquila, porque o excesso, a perda de sono vai repercutir em outros hormônios. Evitar estresse, que para a mulher é um pouco difícil, né? E acho que é isso, tentar viver bem, assim, procurar fazer o que o médico fala, seguir, porque da SOP em geral, o tratamento ele é multiprofissional, porque a causa ela é várias causas. A gente vai no ginecologista de primeira mão porque acha ali que a causa é mais ovariana, só que não, ela vai envolver vários profissionais por alterar toda essa parte metabólica junto, né? E assim, uma grande coisa que a gente vê muito que ela faz repercussão é muito na parte de depressão, tudo. Então, isso tudo está envolvendo os pilares: atividade física, alimentação saudável, estilo de vida com menos estresse possível, menos celular, menos TV, que é mais difícil. Nós já temos 2 ou 3 episódios sobre telas aqui, tá? Afetando miopia, no desenvolvimento das crianças. Então, quem tá me ouvindo ou escutando esse já pode clicar nos outros também e já seguir para os próximos podcasts. Doutora, estreia brilhante, muito obrigado pela sua presença aqui conosco aqui no podcast. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.